Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu fiz aqueles vídeos sobre comportamento financeiro, agora é hora de pôr a mão na massa e de realmente atuar. Ter aquela coragem, entendeu? De pegar e atuar e ver as suas contas, as suas receitas, suas despesas, fazer planos. E para isso, a gente necessita de algumas ferramentas. E uma das mais importantes que eu considero, e muitos educadores financeiros consideram, é a planilha financeira. E antes de eu ensinar vocês a de fato colocar a mão na massa, o que vocês vão pegar na planilha financeira, o que vocês vão olhar, registrar, o que vocês não vão decidir com ela, eu vou falar a importância dela. Por que ela é tão importante? Para estimular vocês a de fato preencherem uma planilha financeira. Bora juntos? Meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira e previdenciária. Então, olha lá. O que a planilha financeira faz? Ela alimenta a parte razão do seu cérebro. Patrícia, o que é a parte razão do meu cérebro? Eu vou lhe falar. Quando a gente não anota, quando a gente não registra, quando a gente não pega as nossas contas e domina e realmente faz contas, calculadora, aquela coisa assim, de sentar mesmo, falar assim, vamos agora sentar e analisar o que acontece com o nosso cérebro. Ele não tem nenhum registro. Então, se aparecer qualquer vontade, qualquer compra impulsiva, qualquer convite, você vai estar o quê? Livre para gastar. Por quê? Como você não tem registro, o teu cérebro vai querer ser feliz. Ele vai querer viver na emoção. Porque falar para você, olha Patrícia, agora não dá porque você já está estourado, isso é chato. E quem faz isso é o nosso lado razão. Só que para o nosso lado razão atuar, ele tem que ter informações. E se ele não tem informações, ele fica quieto, dormindo, não é verdade? E o lado emoção, ele é que mais nos engana, é o que mais fala assim, não, só mais uma conta, não, depois você dá um jeito, logo chega o 13º, sabe aquela promoção que você acha que vai acontecer? Não, com o dinheiro da promoção você paga. Então, o nosso lado emoção, ele quer justificar as nossas ações e sempre dando um jeitinho. Ele é muito trapaceador no lado financeiro. Bora lá juntos? Então, vamos lá ver mais uma coisa que a planilha financeira nos ajude. Ela permite transformar as nossas contas, as nossas despesas numa fotografia. Então, a qualquer momento que você precisar tomar uma decisão, você tem uma fotografia. E não é uma fotografia só daquele mês, é uma fotografia anual. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, olha, isso aqui é baratinho, são só 5 parcelas de R$100, às vezes naquele mês, no próprio mês que você está começando querendo comprar, pode aqueles R$100 ser oferecido. Só que se você não tem uma planilha financeira, você não consegue visualizar os meses para frente. Então, você dificilmente vai se lembrar que daqui 2 meses é o Dia das Mães, você não vai se lembrar que daqui um mês é o aniversário da tua mãe, você não vai se lembrar que daqui 3 meses começa a vir a conta do teu seguro que você precisa renovar. Você entende? Então, quando a planilha financeira, ela te ajuda a olhar os meses para frente e ver se todos os meses daquela parcela de R$100 ela encaixa. Então, é muito importante essa fotografia anualizada das suas contas e não só do próprio mês. Um outro fator é você tomar decisões com consciência e sabedoria. É tão fácil, gente, quando a gente tem contas, quando a gente está tudo registrado, a gente chegar para um filho nosso e falar assim, olha, meu filho, eu não posso esse mês por causa disso, disso e disso. Então, você não fica com aquela, sabe aquela gagueira de achar uma desculpa, ou então como não tem desculpa você acaba fazendo, você acha que não dá, mas como você não tem ali as contas certinhas, você acaba, é mais fácil a gente cair no erro, é mais fácil de tomar uma decisão sem dados reais e depois se arrepender. Quantas compras você já fez e você falou assim, não deveria ter comprado isso nesse momento? E a planilha financeira te permite a ter essa sabedoria, a ter essa autonomia sobre as suas finanças, a ter domínio, ao teu cérebro olhar e você falar assim, realmente, eu posso ou não posso isso agora, entende? Isso é muito importante, isso vai mudar muito na tua vida financeira. E agora, o que nós vamos ver? Que na planilha financeira, a gente tem algumas ferramentas, e uma delas é a planilha. Só que isso não quer dizer que você tem que usar só a planilha financeira. A planilha financeira é o que a gente tem de mais completo. Mas, se você é daquelas pessoas ainda que anota no teu caderno e está funcionando muito bem, você anota as tuas despesas, você anota o que vai acontecer nos próximos meses, você lança mensalmente, não mude. Se isso está dando certo com você, até a própria caderneta, porque antigamente era assim, nós não tínhamos planilha, nós não tínhamos Excel e as pessoas funcionavam. O que não pode é você não ter um recurso de anotação, de registro de tomada de decisões. Isso é muito importante. Então vamos aqui ver o que a planilha faz. Ela controla o orçamento familiar e pessoal. Né? Você vai juntar nessa tua planilha
todas as suas receitas. E nas suas receitas você vai colocar quanto você ganha, se de repente você recebe um aluguel, você vai anotar os meses que você recebe 13º, se você recebe em dois meses do ano, você vai anotar se um filho teu de repente colabora com o vale alimentação, você vai anotar as receitas do teu cônjuge. Então você vai somar todas as receitas e vai anotar naquele mês todas as receitas, em todos os meses, a receita da casa, tá certo? Se você é uma família. E você vai não poder esquecer as 3 contas que nós temos numa planilha, que são as contas fixas. O que são as contas fixas? São aquelas contas que todo mês, e geralmente ela tem o mesmo valor. É conta de água, luz, uma prestação do apartamento ou aluguel, a prestação de um carro ou própria gasolina. Então são despesas que todos os meses você tem. Então você vai lançar tudo que você tem, né? O condomínio, escola do filho, despesas, às vezes você tem uma funcionária em casa, um jardineiro, uma diarista, tudo que você tem todos os meses. Então você vai lançar todas as suas contas e você vai anotar as variáveis. Por exemplo, se eu perguntar para você hoje quanto que você gasta de supermercado, você vai falar assim, eu acho que eu gasto. Quanto você gasta de farmácia? Eu acho que eu gasto. Quanto que você gasta de gasolina? Eu acho que eu gasto. Ou seja, a gente não sabe exatamente quanto a gente gasta, mas a gente tem uma média. E eu vou falar sobre essas contas variáveis daqui a pouquinho, num módulo específico dessa conta variável, como é que você vai fazer para tirar a média disso aí. E o que são as contas sazonais? As contas sazonais nada mais são que são aquelas contas que todo ano ocorrem. Só que elas não ocorrem todos os meses. Então você nunca mais vai poder falar assim, nossa, eu tive imprevisto do IPVA. Eu tive imprevisto do seguro do carro. Eu tive imprevisto do aniversário do meu filho. Não, isso não são imprevistos. Imprevisto é um carro que bate e você tem que pagar um seguro. Imprevisto é uma máquina de lavar e que de repente ela não tem mais conserto e você tem que comprar uma nova. Isso são imprevistos. Agora, as contas que todo ano ocorrem. Você sabe que todo ano você vai ter que comprar material escolar para o teu filho, que todo ano você vai ter que comprar um uniforme novo para ele. Você sabe que todo ano vai chegar, em dezembro vai ter Natal. E se Natal é uma coisa importante, você gosta de fazer festa, você gosta de presentear as pessoas, você tem que separar já esse dinheiro para isso. Se você sabe que aniversário você vai comemorar todos os anos, você vai ter que gastar naquele mês, ou a época do teu aniversário, saber quanto que você gasta com uma festa de aniversário. Que tipo de festa vai ser? Vai ser uma viagem? Vai ser uma festa com poucas pessoas? Você vai patrocinar comidas e bebidas? Você vai ter que patrocinar sua bebida, comida? Como é que geralmente você comemora o seu aniversário? Ou você vai para um bar com os amigos? Então você tem que separar, conforme teus hábitos de consumo, os meses que você já sabe que você vai ter de despesa. E nunca mais falar que você teve um imprevisto nas suas contas. Então as contas sazonais, elas devem ser lançadas com base no ano anterior. Então, por exemplo, se você no ano anterior, você pagou um seguro de carro em 4 parcelas de R$200. Você pagou, por exemplo, agora no mês de maio, junho, julho e agosto. Então você vai pegar esse ano, você já deveria ter, no começo do ano, quando você começou a fazer a planilha, você já deveria ter pego as contas do ano passado, o seguro já ter previsto que no mês de maio, junho, julho e agosto, você vai ter uma prestação do seguro do teu carro. Você pega com base os R$200, sabendo que eles vão ser maiores no ano seguinte. Entende? Então, são contas que você já sabe que vão acontecer e quando ela vai acontecer. Tá certo? Então, isso são as contas sazonais. Então, a planilha, ela já te permite que você preencha todas as contas que você tem ao longo do ano em cada mês. Tá certo? O que a planilha financeira ela vai fazer quando você tiver com ela preenchida? Porque muita gente fala assim, eu não vou preencher planilha, porque planilha é uma coisa de contabilidade, eu tenho que anotar toda hora e é muito chato. Então, já vamos tirar essas crenças que nos impedem até de evoluir. Não pense assim. Pensa assim, eu vou ter uma planilha bem preenchida para eu poder tomar decisões reais, decisões com sabedoria, decisões com planejamento, onde eu vou encaixar nessas planilhas os meus investimentos, onde eu vou também tomar decisões de ações, de projetos que eu quero ter daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então a planilha tem que ser a tua ferramenta de auxílio para você mudar do teu estado que você se encontra para um estado de um investidor. Tá certo? E mesmo aquelas pessoas que são investidores já devem ter uma planilha de orçamento mensal de despesa, até para saber o seguinte, quanto que você pode poupar por mês? Quanto que você tem poupado a tua renda? 20%, 30%? Quanto que você tem investido? Isso é muito importante. E a planilha, ela te permite isso. Eu já sei que no mês
por exemplo, no mês de agosto, eu não vou conseguir investir 30%, porque no mês de agosto eu tenho uma despesa, eu gosto de pagar meu seguro do carro à vista, então no mês de agosto eu não vou poder. Então você já sabe como é que funcionam os teus investimentos, porque você tem uma planilha apurada e bem preenchida. Acredita nisso, a planilha ela te permite tomar decisões de consumo. E o mais importante, se você está numa situação de endividado, se você está naquela situação ainda que você está vendo que você está investindo muito pouco, não está sobrando nem 10% para você investir, a planilha te permite você olhar, já que você tomou a decisão que você não quer mais ser um endividado, ou você não quer mais ser um investidor muito de vez em quando, aquele investidor que um mês poupa, outro mês não, e você quer realmente tomar uma decisão de quero investir 20% da minha renda todo mês, a planilha vai te permitir você analisar e ver o que eu posso modificar, o que eu posso cortar, aonde eu estou gastando mais. De repente você vai olhar e falar assim, nossa, eu estou gastando do meu salário 40% para morar. Eu vou te falar que você tá, se essa tua composição você estiver gastando 40% para morar, somando condomínio, água, luz, prestação ou aluguel, você de repente você tá morando fora da tua realidade. Porque uma conta só não pode compor 40% da tua renda familiar, entende? Então quando você preenche planilha, você consegue, por percentual de grupos que eu vou te mostrar, você consegue tomar decisões se você está gastando muito com um determinado grupo e esse grupo vai ter que ser modificado. Tá certo? Então você daí, analisando assim, você vai modificar uma conta, de repente você vai ter que sair de onde você mora, ir para um lugar mais simples ou um lugar mais distante, porque se o teu objetivo é continuar morando bem, mas não tão bem quanto você acha, e poder ter dinheiro para viajar mais vezes, para poder trocar um carro, para poder poupar para a tua aposentadoria, então você vai ter que modificar algumas das suas contas, substituir, né? Então de repente você está gastando uma academia, você vê que você pode ir para uma mais simples, de repente você vê que você está com uma mensalista e você pode transformar em uma diarista por semana. Então você que vai escolher o que você consegue trocar, substituir, modificar pelo desejo de trocar por uma outra conta que vai fazer mais sentido para você, tá certo? E muitas vezes a gente vai ter que, no momento, principalmente do endividado, cancelar algumas despesas, cancelar às vezes uma TV por assinatura, trocar a escola de um filho, vender um carro, de repente se você tem 2 carros pagando parcela você vai vender um. Então a planilha te permite você analisar em qual agrupamento você consegue modificar a tua conta. Então é muito importante você preencher a planilha anualizada e não só o que algumas pessoas fazem. Chegou a conta, chegou a despesa, vai lá e anota. Mas você já realizou, então você anota aquilo que você já fez. Isso não dá para você tomar uma decisão antes de acontecer. E o importante da planilha é isso, você toma decisões antes do mês entrar, porque você já sabe no mês seguinte o que você vai gastar, tá certo? É diferente, a planilha ela é decisão e não um registro daquilo que já aconteceu. Você vai ver onde você está gastando mais, se você pode cortar, ou então se você está gastando muito numa conta que de imediato não dá para cortar, o que você pode fazer de renda extra, o que você pode vender, não é verdade? Então você consegue com a planilha fazer vários ajustes. Por exemplo, às vezes você quer tomar uma decisão de ir no dentista, mas você está com o teu orçamento muito enxuto. A planilha te permite olhar qual mês você está com as finanças mais tranquilas, porque como é uma planilha de Excel, né, ela já soma exata, então você já vê lá, todos os meses está vermelho, aí o mês está positivo, e o outro mês está bem positivo, então você já sabe uma despesa que você consegue postergar, você já consegue olhar qual mês você talvez teria mais folga para poder ocorrer uma despesa que você está precisando, de repente um tratamento dentário. E principalmente a planilha te ajuda a você não esquecer essas despesas sazonais, porque você não vai falar mais que você se esqueceu ou que foi um imprevisto, porque você, quando começar a preencher a tua planilha, você vai colocar as contas que você já sabe o que acontece, como eu dei o exemplo, eu falei anteriormente, e nos meses que elas vão ocorrer, né? IPTU, IPVA, material escolar, aniversários, presentes que você sabe que você dá, por exemplo, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Então essas despesas que você já sabe que você tem, se você gasta todo ano com férias, qual mês que você gasta com férias. Então essas despesas vão ter que ser anotadas. Da onde que você vai tirar esse dinheiro das férias, tá certo? Se você vai poupar todo mês, ou se você vai pegar teu 13º, não é verdade? Então essas despesas sazonais elas vão ser registradas antes delas chegarem. E você pega a planilha financeira, isso aqui é importante. Patrícia, como é que eu vou começar a preencher? Muitas contas eu não tenho. Você vai preencher com base nos anos anteriores. Você vai pegar, por
por exemplo, uma conta de IPVA, uma conta de uma despesa de material escolar, você pega com base os anos anteriores e vai lançar na planilha. Quando chegar essa conta, lógico que você vai ajustar a realidade, para mais ou para menos, mas você vai ter que pegar muitas vezes a planilha financeira do ano seguinte com base na despesa dessa mesma conta no ano anterior, tá certo? Eu falei para vocês que eu ia explicar um pouquinho melhor sobre as despesas variáveis. Gente, as despesas variáveis são aquelas despesas, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da alimentação. Primeiro, que é muito importante falar, a alimentação é um grupo que causa, às vezes, muitas dúvidas nas pessoas. Você tem a tua alimentação que você compra no supermercado para a tua casa. Se a alimentação você compra padaria, sacolão, açougue e supermercado em contas diferentes, você vai lançar essas 4 contas. Se você compra tudo isso no mesmo lugar, você vai colocar supermercado ou alimentação. Isso aqui, então já entende que você tem que escrever na planilha, adaptar ao teu modelo de consumo e não a planilha que você pega pronta, tá certo? A planilha Excel é editável, então você vai adaptar à tua realidade. Segundo ponto que eu quero falar sobre o grupo alimentação. Aquela despesa que você tem, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa solteira ou um casal e você não cozinha em casa e você come na rua o teu almoço. Você vai colocar lá almoços, despesas de almoço. Isso não é alimentação que você tem dentro da tua casa, porque não pode misturar com o teu supermercado, com o teu detergente, com o teu sabão em pó, com a carne que você compra para fazer comida no final de semana, entende? Então é uma alimentação, despesas com refeição, tá certo? E uma outra coisa é a alimentação, por exemplo, você no final de semana você vai num restaurante com a tua família, isso é lazer, então almoços de família. Então você tem que ter muito claro a tua planilha para você poder, depois do momento que você precisar ajustar e ter ajustes ou modificações, separar o que é alimentação da casa, do supermercado, o que é alimentação que quando você come fora para o teu dia a dia para trabalhar, até para você saber quanto você está gastando de almoço para trabalhar, se não compensa levar uma marmita ou cozinhar em casa, ou comer um dia sim, um dia não, né? Um dia você compra uma marmita, outro dia você leva, então é importante, por quê? Porque se você precisar fazer ajustes depois, quando você tem as contas todas divididas, é muito mais fácil a gente tomar decisões de aonde poder modificar. E a alimentação de restaurante é lazer total, tá certo? Então, não pode estar junto essas contas. Se você, por exemplo, vamos começar então a lançar, você pega o primeiro mês, e você lança lá nas suas despesas alimentação, vamos dizer, alimentação do supermercado. Você faz uma ideia que você gasta R$800. Então, você anotou R$800. Só que você concorda que você vai no supermercado mais de uma vez por mês? Eu vou pelo menos 2 vezes na semana. Eu tenho uma família grande, então eu vou várias vezes. Então, se cada vez que você vai no supermercado, você vai... Gente, pode ser aquela cadernetinha que você carrega na bolsa. Pode ser um bloco de nota. Pode ser um aplicativo de celular. Pode ser o papelzinho que você passa no cartão de crédito, o que você quiser, mas você entende que você vai ter que somar pequenas contas para saber chegar no final do mês e ir anotando. Geralmente, por exemplo, quem gosta de caderneta, ela abre lá a conta supermercado, abre a conta gasolina, abre a conta farmácia, abre a conta numa cadernetinha de bolso. Aí o que acontece? Ou no aplicativo. Aí o que acontece? Ela vai lançando. Então, por exemplo, no supermercado ela foi lá e gastou 220. Depois ela foi outra vez e gastou 150. Até no final do mês, ela vai ver se realmente ela ficou uns 800, e é lógico que a gente não acerta exato. Então daí depois ela vai lá na planilha e vai ajustar se foi 750 ou se foi 1.200. Vocês entendem? Então você tem que, essas contas variáveis, você vai ter que ter um controle mais preciso para depois realmente de fato lançar na planilha o valor real, tá certo? Outra coisa, as contas de cartão de crédito, elas te ajudam. Tem gente que passa tudo no cartão de crédito. Então, se você quer, nesse primeiro mês que você vai começar a tua planilha e você não tem base, é muito interessante você pegar o teu cartão de crédito e pegar lá tudo que você tem de gasolina nos últimos 3 meses, tudo que você tem de supermercado, tudo que você tem de farmácia, tudo que você tem de sacolão, tudo que você comeu fora. Né? Então você vai colocar restaurante, lazer, se você é um jovem, né, que sai muito com happy hour, com festa, com show, essas coisas, então você vai criar todas essas categorias e vai pegar com base os últimos 3 meses e fazer uma média e lançar na planilha daqui para frente. E lógico que depois você vai continuar acompanhando a realidade e atualizar daqui para frente. Então o cartão de crédito, para quem compra tudo em cartão, ele é uma boa base para você começar a levantar essas despesas variáveis, para começar a tua planilha com valores mais precisos, tá certo? E vai ter aquelas contas que você não tem, não lançou no cartão de crédito. Eu já vi eu atendi clientes que sacava dinheiro e ia gastando tudo no dinheiro. Então essa pessoa não tem essa base no cartão de crédito, ela não anotava em lugar nenhum.
Então, eu vou te falar, esse primeiro mês você vai ter que ir no achômetro. Você vai ter que fazer uma média que você acha de quanto você gasta por gasolina, mais ou menos, quanto que você gasta de farmácia, quanto você gasta de lazer, quanto que você gasta de supermercado e começar a ter um controle mensal, né, preciso com base nas anotações diárias, conforme cada você gastar nessas contas. Então, quem não tem de onde buscar informações, vai ter que dar um chute no primeiro mês e depois, é lógico, é só o primeiro mês e depois vai ajustar isso aí de uma forma mais real. E, gente, se você tirar uma média ou o achômetro, você vai pegar a tua planilha com aquele valor e vai anotar o ano inteiro daqui pra frente. Ah, Patrícia, mas nós já estamos em maio, então eu vou esperar começar o ano que vem. Não, você vai começar agora. Não adianta, nós temos quase, nem chegamos na metade do ano ainda, então vamos começar certinho. Não tem problema, começa a fazer, nós vamos entrar em junho, pega essa última semana agora de maio, para você levantar todas as suas contas, teu cartão de crédito, teus extratos, aquelas contas que você tem fixa e as variáveis, você tenta buscar os valores aproximados do cartão de crédito e anotações, ou então chuta mesmo e vamos começar junto no mês de junho, perfeito, com bastante base nas tuas informações, para a gente fazer uma planilha muito legal e você vai ver a diferença que você vai ter nas tuas decisões financeiras daqui para frente. Pessoal, eu sei que aqui na filmagem vai ficar um pouco distante para vocês, mas o objetivo é vocês verem uma planilha, como é que eu faço. Então, por exemplo, você vai pegar a tua planilha, né? E você vai ter lá, aqui no começo, vai ter todos os meses do ano. E depois dos meses do ano, você vai ter lá salário, 13º. Quem tem, por exemplo, recebe um aluguel, você abre uma linha aqui e coloca aluguel. E coloca tudo isso aqui. Por exemplo, o 13º, eu recebo, por exemplo, uma pessoa que recebe 13º em janeiro e recebe outra parte em dezembro. Então, ela já lança nesses 2 meses. Ou seja, no mês de janeiro e no mês de dezembro, as receitas dessa pessoa vai ser maior, tá certo? Então, assim, é muito importante você colocar todos os meses do ano, né? Você recebe um aluguel, você vai colocar tudo naquele mês. Você contava com aquele aluguel, o teu inquilino não pagou, você vai apagar aquele valor porque você não recebeu. E você vai ver que suas contas vão meio que descontrolar para isso. É muito importante a reserva de emergência. Tá certo? Então você vai ter todas as suas receitas. Na parte de despesas, você vai ajustar. Então aqui eu vou pegar por base, aqui o campo aqui, ó, despesa moradia, alimentação, transporte. Por exemplo, moradia. Então geralmente a pessoa tem uma prestação da casa ou aluguel, né? Se você não tem nenhuma dessas contas, que bom, né? Não preencha nada. Até pode apagar essa linha. Aí você tem água, luz, condomínio, IPTU, uma taxa extra de condomínio. O que é mais importante? Por exemplo, a prestação da casa. Você sabe todo mês quanto que é o valor dela. Você já preenche todos os meses o valor fixo da prestação da casa. A água, você pega com base o mês passado. Aí você coloca lá, o mês passado foi R$400. Aí você lança R$400. Chegou no mês seguinte, a conta, chegou no outro mês, a conta já veio maior, você pega e adapta já o valor. Ah, diminuiu? Vai adaptando. Mas sempre tendo um mês de base, porque se você deixa em branco aqui, dá a impressão que está sobrando. Você tem que ter essa reserva para água. Então você tem que preencher todos os meses. A mesma coisa com conta de luz, de condomínio, então você vai preenchendo a sua realidade. Por que essa estrelinha apareceu aqui? Por exemplo, o que a gente pode tomar de decisão nesse campo moradia? Quando a gente chega aqui no total, você vai ver que cada mês você vai ter uma despesa total variada, porque às vezes, por exemplo, tem uma taxa extra que só no mês aconteceu, no outro não vai acontecer, ele acabou. Então, é importante você saber o seguinte, que conforme o total que vai dando aqui, vai aparecer um percentual. Esse percentual que aparece aqui é esse valor que você gasta no grupo moradia em relação ao teu salário. Então, por exemplo, aqui, né, esse exemplo aqui, a pessoa está gastando, do total que ela ganha, ela gasta 22% para morar. Então, é um percentual adequado. Ela consegue ter uma parte do dinheiro para gastar nos outros campos. Você imagina se aqui já ficasse 50% do salário? Não dá, gente, você vai se endividar. É irreal. Não adianta você morar no apartamento dos seus sonhos e você sobrar 50% do teu salário para o resto, para investir, para educação, para comer, para gastar com gasolina. Não vai dar certo. Quanto mais se você tiver uma parcela de prestação que vai durar 20, 30 anos. É lógico que você vai se endividar. Então, é muito importante você ver o percentual desse agrupamento em relação ao teu salário. Tá certo? O que eu vou... Então, aqui é muito importante isso. Então, você sempre observar o total de receita e quanto que você está gastando naquele mês em relação ao... Até para você ver se você não está extrapolando, se você não está aumentando o teu padrão de vida nesse agrupamento. Uma outra coisa importante na planilha que a gente pode se lembrar é o seguinte. Vamos dizer aqui, ó.
você pegou aqui no campo, por exemplo, padaria, mercado, né? Então aqui tem as despesas sazonais que eu falei, né? Desculpa, sazonais não, as variadas. Então você vê que são contas que você abaixa e aumenta. Então você sempre preenche o fixo que você tirou no valor maior e você vai sempre ajustando a realidade do mês, entendeu? Então são contas que você sempre vai ter ajustes. Você lança antes de começar o mês, para você já ter aquela reserva matemática a maior, e daí você, de fato, vai fazendo as suas anotações na caderneta, no aplicativo, ou guardando o canhotinho do cartão de crédito, que eu acho perigoso, isso aqui geralmente o pessoal perde, e depois você tem que fazer ajustes. Então é muito importante esse campo aqui, sempre fazer ajustes. E um detalhe, vamos dizer que você vinha gastando, fazendo uma reserva de R$1.100 por mês para alimentação. E nesse mês você passou a gastar 1.300. Você vai manter 1.100 para cá? Não, você vai apagar o 1.100 que estava aqui e colocar 1.300. Por quê? A tendência é que teu aumento seja para sempre, porque de repente os produtos aumentaram, como agora na Covid está subindo muitas coisas. Então é muito importante que você sempre adapte para mais os meses subsequentes para você não se enganar, tá certo? Se aquela despesa aumentou. Uma outra fator importante que a gente pega aqui na planilha é o seguinte: nós temos contas, por exemplo aqui IPVA, que durante alguns meses não tinham, mas você vê que naqueles meses que você vai ter aquela conta de IPVA com base no ano anterior, você já lançou. Então quando você aumenta uma conta em alguns meses, depois não tem mais essa conta aqui, você deixou de pagar, né? Você parcelou nesses meses aqui. Você vai ver que quando você lança uma despesa a mais, a tua despesa aqui embaixo aumenta. Então com isso, você consegue olhar, quando você olha as suas receitas aqui embaixo ou despesa, você consegue ver como é que está o teu mês, se está devedor, se está credor, não é verdade? Então é importante você já ter, antes de chegar à conta, as contas sazonais lançadas, para você saber quais os meses que vão ficar mais pesados. Já pensou se nesse mês coincide chegar o IPVA e o IPTU? Então quer dizer, até aqui você estava sem IPVA e IPTU, aí nesse mês aqui começa a ter IPVA e IPTU, e já logo embora já com material escolar. Então quando você já prevê essas contas, você já toma decisões, você não toma decisões no mundo da ilusão, de falar assim, tá tranquilo. Não está tranquilo não, porque agora vai vir contas que chegou a época delas aparecerem para você pagar. E o outro fator muito importante é você sempre olhar já o saldo final dessa planilha. Porque quando você olha o saldo final da planilha, se ele já está devedor, por exemplo, aqui você tem uma receita de 10 mil, líquida, né? Sempre a receita líquida, tá, gente? Aqui você já vê, que você já está devedor 160, aqui você está credor, aqui você também está devedor. Ou seja, se nesse mês que você, antes de começar, você está aqui no mês de março, por exemplo, antes de entrar em abril, você já sabe que antes dele começar já está devedor. Aí chega no mês de março, alguém te fala assim, vamos fazer tal coisa, mas você pode pagar o mês que vem. Aí quando você olha para ele, você já sabe que antes do mês que vem, que alguém está te mandando jogar para o mês seguinte, você já está devedor. Então com isso você vai tomar uma decisão consciente. Se você concordar de jogar para o mês que vem, uma conta, por exemplo, de R$500, você já sabe que estava devendo 160, e se você pegar mais essa conta para pagar no próximo mês, qual que é o teu devedor já antecipadamente? Não vai ser mais de 160, vai ser de 660. Então você vai tomar uma decisão baseado em fatos concretos, tá? Então, a planilha, ela já te demonstra. Então, quando você sabe se está sobrando ou se está faltando dinheiro, antes desse mês acontecer, tá certo? E, ao mesmo tempo, você vai fazer todos aqueles ajustes que eu falei, de quando você está devedor, ou, por exemplo, vamos dizer que você aqui é uma pessoa que está só sobrando uma família 190 por mês, está sobrando muito pouco. E se você decide que nesse momento você quer passar a ser investidor, você vai ter que fazer ajuste nessa planilha. Você vai ter que cortar o que eu posso substituir, o que eu posso economizar, ou que renda extra eu posso ter para poder passar a investir. Para poder, esse ano, por exemplo aqui, vamos dizer que esse ano você queira colocar o teu filho, você tem um filho na escola particular e a partir do ano que vem vai vir mais um filho que não estava estudando. Quer dizer, se você for colocar o segundo filho na escola particular, como é que vai pagar mais R$1.000 se você está só sobrando 190? Se você decidir que vai colocar o segundo filho na escola particular, você vai ter que fazer algum ajuste, porque 190 você não vai pagar a escola, mais o uniforme, mais a alimentação, mais o lanche, mais todas as atividades que tem na escola extra. Então, quer dizer, é muita despesa, mais às vezes um transporte escolar. Então, a planilha já te dá decisões futuras para você tomar decisões para o ano seguinte, para o outro e para o outro, tá certo? É muito importante a gente ter essa planilha bem preenchida. Pessoal, essa parte aqui é muito legal, porque como faz muito tempo que eu trabalho com clientes, dou aula, eu já sei quais são os maiores erros, quais são as maiores dúvidas. Presta atenção. O que muitas vezes a pessoa quer criar? Ela quer criar na planilha a conta cartão de crédito.
Você tem que entender o seguinte, cartão de crédito é uma ferramenta de pagamento. Igual você usava antigamente muitas vezes o cheque, ou você usa, vai lá, saca o dinheiro e paga à vista, o cartão de crédito é um agrupamento onde você coloca a conta. Você colocar lá na tua planilha, cartão de crédito R$6.000, não te decide em nada, não resolve nada. Por quê? Se você precisar tomar uma decisão de ajuste, você tem que saber o que são esses R$6.000, qual é o teu consumo de R$6.000, o que está aqui dentro. Então o cartão de crédito não existe na planilha financeira. O cartão de crédito é a ferramenta que você usa para juntar todas as suas contas e pagar a fatura à vista, nunca parcelada porque os juros são altíssimos, tá certo? Então o cartão de crédito não aparece na planilha financeira, ele é uma ferramenta de pagamento. Segunda coisa, eu já até falei no começo do vídeo para você não agrupar contas, né? Como o caso da alimentação, distinguir o que é alimentação de supermercado, o que é alimentação de almoço, de trabalho, o que é alimentação de lazer. A conta outros, essa conta outros não existe também na planilha. Ah, você não sabe o que é, coloca outros. O que são os outros? Aí vai vendo outros, vai ficando desse tamanho. R$600, R$400 todo mês. Não. Você tem que saber de fato onde você está gastando. Se você vai lá e tem o hábito de sacar R$200, R$300, você tem que anotar onde você está lançando esse dinheiro. Principalmente quem está endividado tem que fazer um controle muito preciso desse dinheiro para você se olhar, se analisar 1, 2 meses para a gente poder fazer ajustes no que a gente vai conseguir modificar para você conseguir encaixar as suas dívidas nesse teu orçamento, tá certo? Então a conta outros também tem que ser abolida. Lazer. Lazer é muito amplo. Então você tem desde o cinema que você vai comer fora, às vezes você vai num show, às vezes você vai levar seus filhos no teatro. Então você vai ter que especificar qual de fato são essas contas de lazer. Não é a conta lazer propriamente dita, até para você fazer ajustes se for necessário, tá certo? Outra coisa, as pessoas têm muita dúvida com relação ao lançamento do cartão de crédito, no regime de caixa e o regime de competência. O que seria isso? O regime de caixa, gente, é aquele regime que, por exemplo, você foi lá no supermercado hoje e você fez uma compra e você gastou lá R$400 e passou o teu cartão de crédito. Só que você está aqui hoje é dia 20 de maio, por exemplo, um exemplo, e você vai pagar esse cartão de crédito só dia 10 de junho. Então tem pessoas que só vão lançar a conta do supermercado no mês que você vai pagar o cartão, porque é de fato o dia que vai sair o dinheiro da conta. Já tem outras pessoas que preferem lançar, você foi no supermercado, gastou R$400 e foi agora no mês de maio. Tudo bem que você vai usar como ferramenta o cartão de crédito para pagar em junho. E a pessoa prefere lançar lá, porque de fato você gastou R$400 no supermercado no mês de maio. Então há muitas discussões, qual o melhor. Você tem que ver o que é melhor para você. Tem pessoas que preferem gastou nesse mês, mesmo que vai usar o cartão de crédito, já lançar. Aí a pessoa fala assim, mas daí vai ficar o dinheiro na conta e eu vou lá e vou gastar, vou me iludir. Não, gente, você não pode se iludir, porque você sabe que esse dinheiro que está lá, está separado para pagar o teu cartão de crédito quando ele chegar a conta. Aí tem pessoas que preferem, já por isso mesmo, lançar só no mês que vai pagar. Só que você entende que daí vai ficar uma lacuna, de repente a conta do supermercado vai ficar em branco no mês de maio? Então, é uma discussão muito grande entre os educadores financeiros isso. Eu prefiro lançar no mês que eu gasto. E tem pessoas que preferem totalmente lançar no mês que paga. Você tem que ver o que a tua cabeça funciona melhor, desde que você não dê jeitinho e nem se ajuste. Você não tem que ser o que é mais confortável para você poder dar um jeitinho. Se você acha que você vai se adaptar melhor, lançou na planilha, mesmo que você só vai pagar no mês que vem, você faça. Se você prefere, você gastou agora, mas como a tua conta só vai vir dia 10, você prefere jogar esses R$400 no mercado para o mês de junho e carregar a tua planilha no mês de junho, você pode fazer também. Desde que, aí todas as suas contas você tem que ter o mesmo raciocínio, tá certo? Então é uma conta assim que geralmente as pessoas têm muita dúvida e eu falo, ambas estão corretas desde que seja o melhor controle, desde que você não dê jeitinho e para dar uma camuflada ou para se justificar, falar assim, não, então tá faltando dinheiro, então eu vou pegar e vou jogar pro mês de junho, porque daí me sobra mais dinheiro aqui em maio. Mas por quê? Porque o dinheiro, dia 10 de junho, muitas vezes você não recebeu ainda, você vai ter que pagar com o dinheiro de maio. Você entende? Então você vai ter que ver qual o dia do teu pagamento, como que você vai funcionar melhor a tua cabeça com isso. Ah, Patrícia, eu vou fazer uma bagunça total com isso. Não use cartão de crédito. Use cartão de débito e pronto.
Se você acha que isso vai trazer, principalmente quem está endividado, isso vai trazer confusão para você, use cartão de débito, pague, gastou, pagou, já sai da conta, aí você não vai ter dúvida nenhuma. Tá certo? O cartão de crédito é porque tem muitas vantagens usar cartão de crédito para você acumular pontos, milhagem, várias outras coisas, né? Mas o cartão de crédito tem que ser uma ferramenta de auxílio. Se for uma ferramenta de confusão ou que você usa ele para fazer várias despesas e depois vai se embolando, principalmente aquelas pessoas que vão pegando uma conta de cartão para pagar o outro, para com isso, joga tudo fora e usa cartão de débito, tá certo? Até você ajustar suas finanças, entrar nos eixos e ter domínio, e ter condição de ter sabedoria e levar vantagem no uso do cartão de crédito. Outra coisa, tem pessoas, qual que é um dos erros da planilha também? A pessoa fala assim, semana que vem eu atualizo a planilha. Na outra semana eu atualizo a planilha. Principalmente quem está endividado, tem que ter uma atualização precisa, direta. Então sabe aquelas contas que você vai fazendo, que de repente você acabou de ter uma despesa, um imprevisto, você tem que ir lá lançar que você gastou R$50 no ferro de passar roupa que você não estava prevendo. E não deixar, no final do mês eu anoto tudo. A gente esquece. E a gente não pode, na planilha financeira, esquecer. Porque depois fala assim, nossa, mas eu não lembro o que aconteceu, nossa, estava tudo sob controle, eu achava que dava. A planilha, gente, matemática é exata, se você não anotar, vai furar, tá certo? Então, atualize semanalmente a tua planilha financeira. Né? Não esquecer de colocar as contas sazonais antes delas chegarem, depois só atualizando os valores e aquilo que for importante para você. Você está todo endividado. Mas você sabe que faça chuva, faça sol, chega no mês do teu aniversário, você faz um bolinho, uma festinha, convida os parentes. Quanto custa esse bolinho, esse almocinho com os parentes? R$300? R$500? Mesmo que você seja endividado, você vai ter que pegar no mês que você faz aniversário, por exemplo, em outubro, e já colocar lá aniversário, R$500. Porque eu sei que você, na razão, você sabe, esse ano não vou fazer nada. Mas se você se conhece, você sabe que vai chegar na hora, você vai fazer, já anota. Então vai lá, já anota, já fica devedora a tua planilha, coloca o aniversário, coloca presente. Você todo ano compra um presentinho pro dia das mães, pro dia dos pais, presente dos teus filhos, mesmo que seja simples, R$50, coloca lá, presente aniversário. E já lança esse valor, tá? Para você não se enganar que aquele mês está mais tranquilo, sendo que você sabe que vai ter aquela situação e você vai acabar gastando de um jeito ou de outro. Pessoal, vocês viram que eu não falei aqui sobre controle dos meus investimentos. Eu não uso na própria planilha de despesa o controle dos meus investimentos. Se já é o teu caso, eu prefiro ter uma planilha à parte dos meus investimentos. Principalmente porque eu tenho por hábito ter uma conta bancária só e várias contas de investimento, várias aplicações. E como essas aplicações têm vários vencimentos diferentes, então eu faço uma planilha de Excel totalmente diferente para controlar. Para que é aquele dinheiro, porque são vários investimentos, quando que eu vou usar aquele dinheiro, se eu de repente eu vou reaplicar, quando que ele vai vencer, para antes dele vencer eu já tomar uma decisão se eu vou reinvestir ou se eu vou usar, tá certo? Então a minha planilha de investimento, meu controle de investimentos, eu faço separado, eu coloco os rendimentos que eu tive, se eu tive dividendos, quais foram os juros, qual foi a rentabilidade, então é um outro momento, então essa planilha tem que estar totalmente, eu faço ela totalmente separada porque é uma planilha também de bastante controle, tá certo? E fico aí à disposição de vocês. Se alguém quiser, por um acaso, não tiver a sua planilha ainda, quiser uma planilha, quiser uma ideia, pode mandar para o meu e-mail que eu envio para vocês, tá certo? Ou então aqui mesmo também eu vou disponibilizar para vocês, vamos criar aqui no nosso vídeo aqui, um local que você peça e a gente envia a planilha para vocês, tá certo? Mas planilha financeira tem um monte na internet, não é certo? Não é isso que vai te impedir de fazer. Mas se você quiser a planilha financeira que eu utilizo com meus clientes, eu libero ela com toda tranquilidade para vocês. Sucesso! Façam dessa ferramenta uma ferramenta de crescimento, de empoderamento e de enriquecimento. Bora juntos? Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.